Fala galerinha da Bio! A aula de hoje vai ser sobre evolução celular e a formação dos 5 reinos. Eu sou Flávio Augusto e os meus alunos me chamam de Barninho Bio, o Barney da Biologia. A gente vai falar um pouquinho, gente, de como é que todos os seres vivos que existem hoje descendem de um mesmo ancestral comum. E esse ancestral comum era procarionte, ou seja, era uma célula bem pequenininha que não tinha núcleo, não tinha organelas, o citoplasma não era compartimentalizado. E esse ancestral comum de todo ser vivo que existe hoje, vamos chamar ele de LUCA, porque LUCA é uma sigla em inglês que quer dizer último ancestral comum universal. Agora, gente, vale a pena lembrar que Luca, ele não foi o primeiro ser vivo, porque lembra que o primeiro ser vivo, ele tinha RNA como material genético. O primeiro ser vivo era bem simples, era chamado de progenoto ou protobionte. O LUCA, ele não foi o primeiro ser vivo, a primeira célula viva. Ele foi o último ancestral comum universal a todo ser vivo que existe hoje. E existem algumas evidências disso. Por exemplo, Todo ser vivo do planeta Terra que existe hoje consegue fazer glicólise. E lembra que glicólise é um processo bioenergético que depende de enzimas. E toda enzima é uma proteína produzida pela mensagem genética do DNA. Então fazer glicólise é um processo hereditário. Se todo ser vivo realiza glicólise, então todo ser vivo descende de um ancestral em comum. Não pode esquecer isso. Outra coisa é o DNA na forma de dupla hélice, é uma outra evidência. E uma terceira evidência também importante é que o código genético é universal. Ou seja, gente, se eu pegar um gene de um ser humano e transferir para o DNA de uma bactéria, o nosso DNA consegue funcionar, ou seja, ele consegue se manifestar, ele consegue sofrer transcrição e tradução dentro da bactéria. Quer dizer que o código genético é universal. Todo ser vivo herdou esse código do mesmo ancestral. então vamos definir aqui, gente, que esse ancestral comum universal, ele tinha algumas características básicas. A primeira é que ele tinha um citoplasma sem compartimentos, era uma célula muito pequenininha. O citoplasma não tem nenhuma subdivisão interna, nenhuma organela membranosa para subdividir o espaço interno. O DNA é um DNA dupla hélice, ou seja, cadeia dupla, agora é um DNA do tipo circular. E aí você lembra, hein? O DNA, quando é circular, quer dizer que ele não tem começo nem tem fim. Ele se fecha em torno de si mesmo. Então ele é dupla hélice e do tipo circular. O ribossomo ele é do tipo 70S. E quer dizer o que isso? Quer dizer que o ribossomo 70S é um ribossomo um pouco menor do que o nosso. É o ribossomo típico das bactérias. E tem aqui, gente, uma membrana plasmática presente aqui, ó, que vai delimitar o ambiente interno, diferente do ambiente externo, através da permeabilidade seletiva, que é a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, beleza? Bom, a partir desse ancestral surgiram todos os seres vivos atuais. Só que de todos os seres vivos atuais, o único que conservou esse estado procariótico foram as bactérias e as cianobactérias. Bom, a partir daqui, gente, ocorreu um aumento de complexidade da célula, ela aumentou de tamanho, aumentou suas membranas, e a partir daí, gente, o DNA também cresceu demais. A partir do crescimento do DNA, o DNA se partiu, deixou de ser circular e passou a ser um DNA do tipo linear. O DNA linear revela que o material genético passou a ser uma molécula muito grande, gente. Mas muito grande, então passou a ter pontas. E essas pontas fazem com que o DNA seja chamado assim, linear. Bom, só que o citoplasma ficou imenso, ficou muito grande, e aí as membranas internas começaram a se projetar, gente, ó, e criar subdivisões, que a gente chama hoje de organelas membranosas. Essas subdivisões da membrana plasmática deram origem à carioteca, ou seja, ao núcleo, deram origem ao retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi e assim por diante. A gente vai chamar de endomembranas, membranas internas. O ribossomo sofreu uma pequena mudança, não na função, porque a função continua sendo fazer a síntese proteica. Mas o ribossomo, gente, passou a ser um pouco maior e passou a ter um coeficiente de 80S. Quer dizer o que, Barninho? Que é um ribossomo um pouco maior do que o das bactérias, beleza? Bom, e aqui, gente, uma célula imensa como essa daqui passou a ter proteínas de sustentação. Essas proteínas de sustentação que vão segurando a carioteca, as membranas internas, as organelas,
elas deram origem ao esqueleto celular, que a gente vai chamar de citoesqueleto. Mas como se não bastasse todas essas mudanças, ocorreu aqui um fenômeno interessante. Uma bactéria passou a viver aqui dentro da célula em parceria, numa simbiose interna, uma endossimbiose. Essa bactéria era uma bactéria aeróbica ancestral. E essa bactéria, gente, deu origem a longo prazo nas mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia, pela respiração celular. Isso aqui nós chamamos de ancestral eucarionte. Eucarionte porque tem núcleo, tem organelas membranosas, tem um esqueleto proteico que sustenta a célula e tem os endosimbiontes do tipo mitocôndria. Desse ancestral eucarioto surgiu a linhagem dos protozoários, a linhagem dos fungos e a linhagem dos animais. Então, protozoários, fungos e animais são todos eucariotos do tipo heterótrofos. Lembra, gente, que heterótrofo é quando não consegue produzir seu próprio alimento. Porque eles não fazem fotossíntese, eles fazem apenas respiração para produzir ATP, produzir energia a partir da quebra do alimento, a partir da oxidação, por exemplo, da glicose. Só que desse ancestral eucarioto surgiu aqui, gente, uma outra linhagem evolutiva com parede celular, mas que antes de formar a parede, fez uma simbiose com a cianobactéria ancestral. Lembre que as cianobactérias são procariotos que fazem fotossíntese. E que passaram a viver aqui dentro, gente, que a longo prazo deu origem aos cloroplastos, a partir também do processo de simbiose interna, de endossimbiose. Então vale a pena lembrar que ocorreram duas endossimbioses. A endossimbiose que deu origem à mitocôndria, foi a primeira, e a endossimbiose que deu origem ao cloroplasto, foi a segunda. Beleza, gente? Bom, a partir dessa simbiose que deu origem ao cloroplasto, surgiram as algas. E das algas surgiram as plantas. Dessa forma, gente, a gente consegue perceber a origem de cada organismo que existe hoje no planeta Terra. Observe que todos eles têm um maior grau de parentesco ou menor grau de parentesco, mas todos eles descendem de um mesmo ancestral comum. E isso aqui, gente, deu origem à classificação do que nós chamamos de classificação dos 5 reinos, sendo que as bactérias e cianobactérias vão pertencer ao reino Monera, as algas e os protozoários ao reino Protista, as plantas vão pertencer ao reino Plantae, os fungos vão pertencer ao reino Fungi e os animais, todos eles, vão pertencer ao reino Animalia. Então, dessa forma aqui, gente, você consegue enxergar como é que foi a origem e a evolução de todos os seres vivos do planeta Terra. Tá na hora de tirar aquele print, hein, galerinha? Pois é, galera, chegou ao fim nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vale a pena assistir 1 ou 2 vezes, anotando tudo direitinho, valeu? E se você gostou, deixa um like aí, compartilha o canal da gente, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Um beijo, galerinha!